Boa noite. Hoje, na verdade, seria um outro padre que iria presidir a Santa Missa, mas ele até agora não chegou. Nós não podemos esperar até 9 horas, né? Eu não consigo falar com ele, então esse indigno servo presidirá essa Eucaristia. Então vamos invocar a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Say
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se e muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com as blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitastes e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leveis a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se para toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios da alegria e do Espírito Santo. Palavras do Senhor. Saber que o Senhor só Ele
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, diante do trono de Deus, e lhe prestaram culto, dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor, e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Aleluia, 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 Então, hoje, celebrando este quarto domingo da Páscoa, a Igreja nos propõe o Evangelho do Bom Pastor. Nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Barnabé estão pregando a comunidade judaica. E eles vão pregar algo que Nosso Senhor já dizia no Evangelho de São João, que primeiro ele veio para os judeus, porém os judeus não quiseram, os judeus os rejeitaram, e a pregação tomou um caminho que era para os pagãos agora. Ora, Paulo e Barnabé, no primeiro momento, eles são bem recebidos e bem quistos pela comunidade judaica, como São Lucas nos relata. Porém, quando ele começa a falar de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, a comunidade vai começar a estranhá-los.
E aqui nós percebemos uma coisa que não difere em nada de nós: a maldita inveja. Eles começaram a ficar com inveja porque a pregação de Paulo e Barnabé, não que a pregação por si só surtia efeito, mas que as pessoas que acolhiam aquela pregação, que ouviam aquela pregação, acolhiam de tal forma que estavam se convertendo ao cristianismo. E isso causou a inveja nos judeus. Não muito diferente de nós hoje na igreja, né? Em casa, na família e até no trabalho. Às vezes a pessoa é promovida e todo mundo fica feliz? Não. Começa a fofoca. E aí onde que o diabo assume um papel assim, importante na vida, na igreja, na família e no trabalho. Porque todas as vezes que nós nos incomodamos com o sucesso de alguém, com a felicidade de alguém, e começamos a criticar, nós estamos a serviço do diabo. Foi o que essa comunidade judaica começou a fazer. Eles, ao ver que a pregação de Paulo e Barnabé estava surtindo muito efeito, e várias pessoas estavam deixando o judaísmo e o paganismo para se converter ao cristianismo, aquilo causou um mal-estar na comunidade judaica. E eles incitaram as mulheres ricas e as pessoas da alta sociedade a perseguir os cristãos. Nós também, se nós não vigiarmos, nós podemos cair nesse mesmo risco dessa comunidade, de ver alguém, um grupo na igreja, que um grupo está tendo muitas pessoas, que tal grupo está caminhando bem, e aí os outros grupos começam a fazer o quê? Começam a falar mal, começam a criticar. Às vezes coisas simples até em casa. Às vezes a nora chega lá, faz uma comida melhor do que a cunhada, e a cunhada faz o quê? Vai comer com bom grado? Não, começa a falar mal, começa a criticar. A maldita inveja, que não fica só na inveja, porque a inveja começa a falar mal, começa a mentir, começa a fofocar. E se Jesus Cristo, biblicamente, ele veio para unir o que estava desunido, o diabo veio para separar. Prestemos atenção nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Se nós estamos criticando, falando mal e mentindo, nós estamos a serviço do diabo e não a serviço de Jesus Cristo. Como essa comunidade judaica aqui que estava a serviço do diabo, porque ela queria dividir aquele grupo, e seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, todas as vezes que nós começarmos a falarmos mal das pessoas, criticando, apontando o dedo, nós estamos a serviço do diabo. O nosso trabalho na igreja se perde por completo. Essa comunidade então começa a ficar incomodada com a pregação de Paulo e Barnabé. Os dois, porém, não se incomodaram. Eles ficaram felizes porque eles estavam sendo perseguidos. Eles não começaram a chorar, a fazer show, porque eles estão nos perseguindo, nós vamos largar a igreja. Que às vezes acontece, né? Às vezes tem gente que larga a igreja por nada. Se por nada nós estamos largando a igreja, por nada algo nos trouxe a igreja. Porque se é por Jesus Cristo que nos traz a igreja, só Jesus Cristo nos tiraria da igreja dele. Nós ouvimos na leitura do Apocalipse de São João, dizendo: porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida. Todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, nós temos como Ele o nosso pastor. É até muito bonito, tem gente que gosta de rezar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É até muito bonito, mas não basta só falar com a palavra, é necessário falar com o coração. E aí eu me pergunto por primeiro e pergunto a vós: quem está sendo o seu pastor, o meu pastor? Porque nós ouvimos no Evangelho nosso Senhor falando que
o pai entregou as ovelhas a ele, e ninguém tiraria essas ovelhas dele. Essa ideia de ovelha e pastor é tirada desde antes de Moisés, já se tinha essa percepção das ovelhas e do pastor. E aí é literalmente ovelha. Nós aqui não temos muito hábito, no Brasil nós não temos ovelhas. Porque as ovelhas estavam num território grande e elas comiam. Porém o pastor, aquela pessoa responsável que conduziria, ele era o responsável por ela e ele se dedicava por inteiro àquelas ovelhas. E aí Moisés foi pastor literalmente, e depois pastor de um povo. Então, a igreja sempre tirou essa percepção antiga do judaísmo também, do pastor que dá a vida por suas ovelhas, e ao morrer na cruz por nós, ele nos dá a vida eterna, porque ele é o nosso pastor. Ora, Jesus Cristo então, que é o nosso pastor e que deixa a igreja dele, pastores para que nos guiem. Nós temos hoje o Papa Francisco, que é o nosso pastor também, o nosso arcebispo Dom Valmor, esse indigno servo dessa paróquia. Mas Jesus nos confia o pastoreio porque Ele nos ama. Todas as mães e pais que aqui estão também têm uma porção de pastoreio, porque a mãe e o pai dão a vida pelos seus filhos. Mãe não é quem gerou e quem, desculpe a palavra, quem pariu, não, porque isso aí qualquer animal faz. É mãe de verdade, pai de verdade. A mãe e o pai dão a vida por seus filhos. Imagina Jesus Cristo. E vocês, pais, têm uma responsabilidade grande no que diz respeito à educação da fé dos seus filhos. Vocês também têm esse pastoreio, a qual Deus confiou a vocês. Então, nosso Senhor hoje, ao celebrar a festa do Bom Pastor, nós devemos tê-lo como nosso único pastor. Nós não podemos ter pastores aí à reveria. Ele é o nosso único pastor, mas Ele nos diz que as ovelhas dele escutam a sua voz. Qual voz nós estamos escutando? A voz de quem nós estamos escutando? Santo Isidoro dizia que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos fala pela Bíblia, mas quando nós meditamos, nós fazemos a nossa oração pedindo, agradecendo a Deus, é nós que falamos com Deus. A leitura, Deus nos fala pela palavra, pelo catecismo da Igreja Católica que nós temos que ter. Todo católico tem que ter o catecismo para saber o que a igreja fala sobre todos os assuntos da fé. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o catecismo, é Deus que nos fala pela sua palavra. Qual que é o tempo que nós estamos dedicando para escutar a voz do nosso pastor? Nós estamos dedicando um tempo para ouvir o nosso pastor? Porque se nós não o ouvirmos, nós vamos sair sem ele nem beira para qualquer rumo. Porque quem não tem rumo, qualquer lugar está bom. Não existe um objetivo. Quando nós estamos caminhando ao léu, qualquer lugar que chegarmos está bom, está de bom tamanho. Agora, quando nós vislumbramos Ele sendo nosso pastor, nós vamos escutar a voz dEle, nós vamos seguir os seus passos. Se nós não dedicarmos tempo à oração, nós não vamos escutá-lo. E aí nós não podemos falar com Ele também. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Vozes nós escutamos todos os dias, mas de qual pastor? Qual é o nosso pastor? Existem mercenários à torta e à direita aí, mas que se vestem de pastores, que se vestem para
bem, entre aspas, levar alguém a Jesus Cristo, mas que na verdade levam para si, ou para os seus interesses. Peçamos ao Senhor esta graça de celebrarmos este quarto domingo do Bom Pastor, que façamos dele o nosso único e exclusivo pastor, que não tenhamos pastorezinhos aí à reveria, à torta e à direita, mas que tenhamos única, exclusivamente ele como nosso pastor, porque quando nós o tivermos somente ele, nós saberemos para onde ir, porque ele quer nos levar à vida eterna, que foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele deu a sua vida por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E creio em Deus Pai, caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança. Oremos. Para que Deus conceda paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça, e se revele aos que ainda não o conhecem. Oremos. Para que os jovens do bom pastor chamai a segui-lo e sirvam o povo de Deus como ele serviu, e abram os seus corações ao dom do Espírito Santo. Oremos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes da água viva. Oremos. Para que os fiéis dessa nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor. Oremos. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Valmor, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e a todos os que morreram na vossa amizade. Débora Pedron, Ivani Pires da Luz. Lembremos dos nossos outros parentes falecidos. Lembremos de todas as mães falecidas. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sob o
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 pastorinhos tesouros de graças contido na prática do vosso Santo Rosário. Infundi profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar para os nossos breves avisos e agradecer a todas as pessoas que trouxeram hoje, né, os materiais de limpeza. Amanhã o nosso gesto concreto será produtos de higiene pessoal. Só recordando que todas essas doações que vocês estão trazendo, no final da novena, os vicentinos farão algumas cestas básicas e levarão as pessoas mais pobres da paróquia. Então, todos esses mantimentos, os vicentinos vão organizar e no final da novena, essa semana agora, não pode demorar, porque quem tem fome tem pressa. Então, nós não vamos ficar guardando aqui, quando aparecer alguém, não, os vicentinos já acompanham, os vicentinos já vão a várias famílias, então eles levarão estas cestas a essas pessoas. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa continuar a prover na vida de todos vocês. E quando nós damos alguma coisa, em nome de Deus, nunca nos falta. Vocês já perceberam isso? Quanto mais a gente segura para a gente, mais nos falta. Quando a gente dá de coração, por exemplo, quem traz um pacote de arroz, um pacote de farinha, uma lata de leite, e tendo na nossa consciência, no nosso coração, que é para ajudar alguém, nunca nos falta. É aquela oração: Deus provê, Deus proverá, e não faltará. E é verdade, nunca falta a quem doa de coração, sem esperar nada em troca, nada de volta. Lembrando que amanhã nós teremos a Santa Missa às 7 da manhã, e nós teremos a Santa Missa às 20 horas, amanhã dia 13, dia de Nossa Senhora. Então nós vamos ter as duas missas nesses dois horários. E a missa da noite nós vamos ter procissão e coroação e a entrega das imagens de Nossa Senhora, imagem que peregrina. 19h30, não 20 horas, né? Tá. Esses bancos aqui, vocês já viram que eles são novos, não são? Quem já viu? Quase todo mundo. E esses bancos novos, quem que está pagando? Nós. Quem não pegou carnê pode pegar ali no fundo ainda, viu? Tem carnê lá. Com a Janaína, com os meninos do dízimo. Esse negocinho aqui, ó, arreda o pezinho, por favor. Isso aqui, tá vendo essa pecinha aqui? Não é para ficar fazendo isso aqui, não. Isso aqui se chama genuflexório. Isso não é para colocar os pezinhos de vocês, não, tá? Isso é para, o próprio nome diz, genuflexório. É para quê? Ajoelhar. E tá vendo essa peça de madeira que tem aqui no cantinho? Isso não é lixeira, não. Tem gente que está colocando copo, papel de bala, lixeira você tem que colocar no seu bolso. Depois você vai ali fora e põe copo. Foi ontem, essa semana passei aqui na igreja mais cedo, quinta-feira. Aí tinha copo, isso aqui, ó. Isso aqui é para colocar chave, colocar celular, colocar as bolsas. É para isso que isso aqui serve, não é para colocar copo, papel de bala, essas coisas não, viu? Eu sei que isso é um ou outro, mas tem que falar. Isso aqui não é lixeira. Isso aqui é para colocar esses objetos de vocês. Celular, chave, essas coisas assim. O jardim de Nossa Senhora hoje está mais bonito do que ontem. Amanhã, o último dia, ficará mais bonito que hoje. Ih, vai não. Esses desânimos seus, esse jardim amanhã, que é o dia de Nossa Senhora, ficará mais bonito do que hoje ou não? Sim. Mas não vai cair florzinha do céu não, né? Vocês têm que trazer, né? Então nós vamos ao sorteio das mães. Todas as mães ganharam um papelzinho, não ganharam? Oi? Como é que é? Vai ser a coroação primeiro, depois tá, vai entregar. Tá. Então nós vamos à coroação então de Nossa Senhora. Gente, eu perguntei uma coisa, vocês responderam, acabou. Não é para conversar não.
seus pés e da cabeça uma coroa. Não há como se comparar. Perfeito foi quem te criou. Se as vezes te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa Senhora. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Ah, sim. As mães fiquem em pé, por favor, para receberem as fichas do sorteio. Só as mães de pé, por gentileza. Em silêncio, por favor. Ele pediu para as mães ficarem em pé. Ninguém falou que pode conversar, que está na hora de conversar. Os homens vão ficar sentados, as mulheres em pé e todos calados.
Alguma mãe ficou sem? Não, né? Tem uma mãe ali, ó. Meninos, entreguem essa mãe de vermelho, por favor. Qual que é o primeiro presente? Se está embalado, nós não podemos falar, né? A mãe que está com o papelzinho do número 96. O segundo também está fechado, então é surpresa. 198. Agora um quadro de Nossa Senhora. Quem que será a sortuda? Ó, aqui é a minha mão, tá vendo? Não tem nada na minha mão, não. Vem cá. E tem nem na manga, tem uma propaganda que o menino, ele joga, né? Ele já tá com um na mãozinha aqui, ó. O quadro de Nossa Senhora vai para o número 32. Logo após a bênção, agora nós teremos a barraquinha. Claudineia, todos os padres que celebraram aqui ganharam um presente. Só eu que não mereço? Ah, é assim, né? Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas, gente? Vieram 8 padres, todos os dias eles ganharam uma lembrancinha. Santo de casa não faz milagre, né? Mas é desse jeito. Ah, Claudineia e Janaína. Então vamos pedir a bênção logo após. Não esqueçam de passar aqui nas barraquinhas. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.